Olá pessoal, sejam bem-vindos à Studio Network e ao curso preparatório Cisco CCNA. Esta é mais uma aula do nosso curso preparatório para esta valiosa certificação, sendo esta a aula 1.2. O que seria a aula 1.1? 1.2. Quem está apenas assistindo essa aula como visitante e teve acesso a essa aula, a aula 1 é porque essa aula que eu vou ministrar agora é referente ao nosso primeiro dia do nosso curso que ministramos na Studio Network, um curso a qual nós temos a modalidade online, né, onde utilizamos ferramentas como Skype e também presencial. Então vamos lá. Nessa segunda aula nós entraremos na parte referente ao sistema operacional Cisco iOS, ou seja, introdução ao sistema operacional. Vamos começar a entender o sistema operacional, como que ele funciona, a sua estrutura, a sua arquitetura, né, pelo menos os fundamentos desse valioso sistema operacional, cobrados no exame da certificação e cobrados aí pelo mercado para um perfil de analista de rede que está ingressando na área para tirar a certificação. Um alerta aqui do Windows aqui, mas a gente resolve rapidamente. Ok? Para quem não assistiu a aula anterior, a aula 01.1, nós falamos sobre os pré-requisitos de fundamentos de rede, ou seja, o modelo OSI em 7 camadas, o modelo TCP/IP em 4 camadas, a pilha de protocolos que compõe o conjunto TCP/IP, né? Então são fundamentos de redes aí necessários, pré-requisitos para a gente iniciar um curso de redes. Porém, mesmo assim, na primeira aula, no nosso curso, a gente passa aí um resumo para poder a gente estar com a turma aí nivelada, principalmente quando a turma é presencial, onde a gente tem uma interação bacana entre os alunos. Aí, só para contextualizar, eu vou mostrar aqui para vocês, quem quiser ter acesso, né, vai acessar studenetwork.net, estude, em português, network.net. E aí vai cair nesse site onde atualmente, hoje é exatamente, nós estamos no início do mês de fevereiro, nós estamos com inscrições abertas para iniciar nosso curso aqui em fevereiro. É um curso proposto aí para durar 3 meses, mas enfim, não quero fazer muito comercial, quero entrar aqui já na aula. Para começar a falar do sistema operacional Cisco, tem que voltar um pouquinho antes e falar sobre o hardware. O hardware do roteador, o hardware de um switch da Cisco. Para quem não tem conhecimento, para quem nunca teve contato, ele não difere muito de um computador. Por quê? Ele é um equipamento eletrônico a qual possui uma placa, uma placa a qual nos computadores geralmente chamamos de placa-mãe, né? Ou seja, um motherboard ou system board. Nela nós temos diversos componentes, entre eles o CPU, ou seja, o processador, né? A unidade de processamento de dados. Nós temos uma memória volátil, que é a nossa memória RAM, onde nos nossos computadores a gente estamos acostumados aí a 2 GB de memória, 4 GB de memória, enfim. Aqui você tem também a mesma memória RAM, do mesmo tipo. Claro que é um pente de memória totalmente diferente, construído especificamente para esse tipo de hardware. E claro, não é de 1 GB ou 2 GB de memória. Existe roteadores nesse porte, mas no conteúdo CCNA, nós trabalhamos com uma arquitetura de roteadores que costumam ter 64 MB de memória, 128, 256 e assim vai. Roteadores mais complexos, mais parrudos, costumam ter 1 ou 2 GB de memória. Okay? Além disso, nós temos também a memória ROM, onde é uma memória onde é armazenado uma parte básica do meu iOS chamada Bootstrap, que nós podemos assemelhar com a BIOS do seu computador, que é o primeiro software que ele inicia quando você liga o computador, e como também uma fonte de alimentação para transformar a energia elétrica em corrente alternada para corrente contínua, as placas de rede, que é o mais importante, e claro, eu estou aqui comparando com o hardware de um computador, de um servidor, mas claro que ele é totalmente construído
especificamente para tráfego de rede, para comutação de rede, para roteamento de pacote. Então, claro, é muito mais específico, mas não deixa de ter quase os mesmos componentes aí que você encontra no computador. Ok? Na visão interna aqui, nessa foto aqui, nós estamos vendo um roteador Cisco da série 2600. Então você encontra modelo 2610, 2620, e aqui é um genérico, né? É a série. E aí o que encontramos aqui? Uma fonte de alimentação, que é uma fonte igual, né, para converter o 110 corrente alternada para corrente contínua, 12 volts, 5 volts, 1,5 volt, assim, enfim, conforme cada componente necessita. Temos esse slot para memória flash, que é onde na memória flash armazena o meu sistema operacional, né? Então é equivalente ao seu HD na sua máquina. Então lá no seu computador, seu notebook, você tem um HD, onde ele não necessita de energia elétrica para armazenar seus dados. Você pode desligar o seu equipamento da energia e ele mantém os dados, não é isso? A memória flash é a mesma coisa, é o mesmo tipo de memória que você encontra num pendrive, ok? Então nele nós armazenamos o sistema operacional, que claro, quando perde energia elétrica ele não pode apagar, ele tem que manter, como também o arquivo de configuração de backup. O arquivo, na verdade, o arquivo de backup não é o nome correto a ser usado, mas o nome correto é o arquivo de inicialização. Já conhece, quem conhece, né, eu vou falar nos próximos slides, o nome do arquivo chama-se Startup Config. Config, configuração de inicialização. É como se fosse a sua configuração de backup do equipamento. Tá? Então, sistema operacional e arquivo de inicialização ficam na memória flash. Temos a memória, o boot ROM, né, a memória onde é armazenado o bootstrap. O bootstrap nada mais é do que uma versão básica do meu iOS, do sistema operacional Cisco, onde ele é o primeiro software que inicializa no equipamento e ele é utilizado quando você liga, ele tem as primeiras instruções. Por exemplo, ele vai executar aquele post, power on self-test, teste rápido ao ligar. Ele vai testar todos os componentes de hardware, ver se tem algum problema. Né? Se tiver algum problema, ele vai acusar. Se não tiver nenhum problema, ele segue com a inicialização. Né? Aí ele segue com a inicialização normal, com um boot normal. Ou seja, vai localizar o sistema operacional na memória flash e vai subir a máquina para você. Okay? Aí eu tenho aqui os componentes RAM-DIMM, que são os slots para eu conectar as minhas memórias RAM. Okay? Diferente da flash e da ROM, a memória RAM é uma memória volátil, ela depende de energia elétrica. Okay? A memória ROM e a memória flash são memórias não volátil, não depende de energia elétrica para armazenar. Okay? Na memória RAM, eu tenho, quando você liga o roteador, quando ele sobe o sistema operacional, que está localizado na flash, ele copia o sistema operacional para a memória RAM. E ali ele fica executando em uma determinada velocidade com que o processador consiga ler. O processador, por exemplo, não consegue ler o sistema operacional com uma velocidade adequada lá na memória flash, que é o mesmo exemplo, a mesma utilidade que você tem a memória RAM no seu microcomputador. O sistema operacional está lá no disco, está lá no teu HD, ele copia o que ele precisa para a memória RAM para que os dados fiquem acessíveis pela CPU. Okay? E por fim a CPU, o processador, né? a unidade de processamento. Okay? Aí aqui eu tenho as minhas, vou chamar aqui de placa de rede, né? Para ficar semelhante ao seu computador. Mas na verdade no Cisco nós chamamos de interface card, né? Onde temos os slots de expansão e aqui você coloca qualquer tipo de interface card, né? N tipos, que a gente vai ver logo na sequência. Nos roteadores nós encontramos alguns tipos de interfaces. Okay? No CCNA a gente vai abordar dois tipos de interfaces, as interfaces Ethernet e as interfaces serial. Temos as interfaces de fibra ótica, existe ainda a interface RJ11, que é aquele conexão de telefone, de duas vias, de telefone, enfim. Mas o conteúdo do CCNA aborda somente Ethernet e serial. Na Ethernet, vocês veem aqui que eu tenho o padrão Ethernet, Fast Ethernet e o Gigabit Ethernet, cada um com a sua velocidade. Quando eu falo padrão Ethernet, é um padrão único.
Não estou falando que ele é de 10 megas, né? Ele é um padrão único. E aí cada interface ela pode ter X velocidade, sei lá, ou ela é de 10, ou ela é 100, ou ela é giga, ok? E eu tenho uma interface serial chamada de interface V.35, que usamos o padrão V.35, que ela pode chegar no máximo até 2 megabits, ok? Por mais que esse número 2 megas é um número pequeno hoje em dia para conexões que a gente contrata de operadoras, mas ainda assim é utilizado, né? Nós estamos no ano, essa é uma gravação, mas estamos em fevereiro de 2016 e aí, muitas operadoras ainda entregam links usando esse tipo de conexão. Tá? Essas interfaces elas podem ser internas ou modulares. Em outra linguagem, para quem está entrando no mundo de roteador, mundo Cisco agora, elas podem ser onboard ou offboard. Okay? Então eu estou colocando aqui o nome onboard e offboard apenas para vocês terem uma ideia como funciona, ou seja, interfaces onboard são interfaces integradas, que já vêm lá no roteador. Não tem como você remover esse tipo de interface, esse tipo de porta. Modular é o slot de expansão, onde nesse slot você pode colocar qualquer tipo de interface, ok? Ou seja, o roteador possui um ou mais slots de expansão dependendo do modelo. E aí o nome dessas placas, né, placas de rede entre parênteses, são chamadas pela Cisco de interface card, ok? Então a partir de agora eu vou chamar de interface interna ou interface modular ou slot de expansão, né, e de interface card, utilizando as nomenclaturas Cisco, ok? Temos aqui uma foto na visão traseira de um roteador modelo 1841 da série 1800. Hoje nós já temos os modelos 1900, parecido com esse equipamento, que é um sucessor desse cara. Então nós encontramos aqui nessa foto algumas informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui o conector para conectar o meu cabo AC, cabo de energia elétrica. A fonte ela é interna nesse roteador. Existem roteadores mais antigos onde a fonte é externa, nesse caso ela é interna, então você já conecta diretamente aqui o cabo AC. Botão de liga e desliga físico. E aqui eu tenho o modelo Cisco 1841. Eu tenho aqui, nessa região onde eu estou mostrando, 4 interfaces, 4 portas, onde eu tenho essa porta azul, que é chamada de porta interface console. Essa porta é uma porta onde você não configura IP, o conector é o mesmo, tá? É um conector RJ45. Só que você não usa, ele não é usado para trafegar dados, é impossível configurar um IP nessa porta. Para que ela é utilizada? Para fazer as configurações iniciais no equipamento. Então vamos lá fazer mais uma comparação. Você compra lá um roteadorzinho lá doméstico, né, de N marcas, seja D-Link, TP-Link, até mesmo aqueles Ciscos pequenos, e assim vai. Ele vem lá com o IP padrão, geralmente um 92.168.0.1 ou 10.10.0.1, enfim, e com uma usuário e senha padrão, admin, root admin, alguma coisa do tipo, semelhante. No Cisco você esquece isso. Ele não vem com nenhum IP configurado em nenhuma porta e também nenhum usuário e senha. Você que faz essas primeiras configurações. Tá, como que você vai acessar o equipamento se ele nem vem com IP? Essa aqui é a resposta, porta console. Você vai usar um cabo chamado cabo rollover, ok? Cabo console ou cabo rollover, onde é um cabo com essa imagem aqui, onde numa ponta você tem o RJ45, onde será conectado no roteador, nessa porta azul, console, e a outra porta você tem aqui um conector de serial, conector chamado DB9. Antigamente os mouses, para quem conhece aí, antes do USB, qual era a conexão utilizada pelos mouses? Conexão serial. Então esse mesmo tipo de conexão você vai ligar lá no seu microcomputador. Aí vem a pergunta: poxa, eu tenho um notebook hoje, eu tenho um computador mais novo, que ele não tem mais porta serial, realmente. O que você vai fazer? Você vai comprar lá aí nos seus grandes centros, grandes metrópoles, né, você vai comprar um adaptador USB serial, que é o que? Ele simula uma porta serial conectada na sua porta USB, uma porta COM conectada ao seu sistema operacional. E aí você consegue utilizar esse cara no seu notebook para fazer as primeiras configurações no roteador, ok? Aí você cai na linha de comando dele, que a gente vai aprender legal, sem usuário, sem senha, e faz as primeiras configurações. Okay? Vocês vão perceber que eu não sou leitor de slide. Então, por exemplo, isso aqui provavelmente talvez vocês estão lendo
enquanto eu estou explicando, né? Por exemplo, utilizado para o acesso presencial ao roteador ou ao switch a partir de um computador com porta serial ou adaptador USB to serial. Estou lendo aqui só como exemplo para vocês. Por quê? Muitas coisas que vocês vão ver nos meus slides eu não vou ler. Isso aqui é para vocês mesmos. Para depois vocês pegarem o PDF que vocês receberem, vocês lerem com calma. E eu vou utilizar isso aqui somente como tópico para fazer as minhas explicações. Ok? Vamos dar andamento. Eu tenho aqui as duas portas em amarelo. São portas de rede, né, onde eu configuro IP, enfim, roteamento e assim por diante. Então são duas interfaces Ethernet internas. Ethernet, por quê? Pode ser Ethernet, Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet. No caso dessas aqui, desse modelo de roteador, elas são Fast. Ou seja, ela pode ser de 10 megas ou de 100 megabit. Ok? E para concluir esse slide, as duas marcações aqui estão em vermelho. São os dois slots de expansão, tipo WIC. Então, nesses slots eu tenho aqui, está bem pequeno aqui, mas dá para enxergar slot 1 e aqui slot 0. Nesses slots eu posso expandir e ter outras conexões. Eu posso ter mais portas fast ou portas seriais, que é esse exemplo dessa aqui. No próximo slide eu vou ter aqui algumas imagens e eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Aqui é uma frente de um... Então eu vou falar aqui especificamente sobre o modelo 2600. E tem essas placas aqui, essas interfaces cards. Contudo, por exemplo, essas interfaces WIC que eu estou mostrando aqui, ela serve nesse modelo de roteador da linha 2600, como também serve no roteador da linha 1800. Ok? Eu tenho, por exemplo, essa interface aqui, uma WIC com uma porta Ethernet. Aqui eu tenho uma outra WIC com uma porta RJ11 para conexões DSL, né? Eu tenho uma WIC com 4 portas Ethernet. E aí essas portas podem ser Ethernet, 10, 100 ou GB, assim por diante. Aqui a visão frontal do roteador 2600 e aqui a visão traseira, onde eu tenho a porta console, essa porta é azul. Eu não expliquei ainda essa porta preta, que é a chamada de porta auxiliar, que eu já falo o que é. E eu tenho essa porta amarela, que é uma porta Ethernet, se não me engano, Fast Ethernet. Aí eu tenho dois slots WIC, né, onde eu tenho aqui uma interface serial com duas portas seriais. Aqui no 1848 tinha uma WIC com uma porta, então você pode ver que é muito de modelo de placa, tem N modelos para você escolher, dependendo da sua necessidade. E aqui nesse 2600, diferente do 1800, ele tem um slot Network Module, onde você conecta um módulo com mais interfaces. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um Network Module com 4 interfaces V.35. Né? Então, a forma de expansão é bem vasta e tem diversas opções, conforme a sua necessidade. Um roteador modelo 2621. Demonstrando mais algumas portas, então, na visão traseira desse Cisco 2621, você tem aqui, né? Fast Ethernet 0/1, Fast Ethernet 0/0 é o número de cada porta, é como você identifica lá no teu sistema operacional. A porta console e a porta auxiliar. A porta auxiliar, ela é parecida com a porta console, é para você fazer configuração, para você gerenciar o equipamento. Só que ao invés de você usar um cabo console, você vai usar um modem que faz uma conexão da IWAP. Então você coloca um modem aqui, conectado aqui nessa porta, ligada a uma linha telefônica. Aí lá no seu computador, remotamente, através de uma linha telefônica e um fax modem no seu computador, você consegue fazer uma conexão de escada para essa linha telefônica que você conectou aqui no roteador e ter acesso remoto ao roteador. Isso caiu em desuso. Ainda existe? Existe em algum lugar, mas caiu em desuso, porque hoje nós temos N formas seguras de acessar nossos roteadores via internet. Então, via VPN, acessando via Telnet, via SSH, enfim, que a gente vai ver melhor, ok? Existem dois tipos de interface serial. Na verdade, dois conectores, o correto falar, né? Aqui eu tenho uma WIC com um T, ou seja, com uma porta. É uma porta do tipo DB25. Já aqui eu tenho uma conexão um pouco mais nova, que substitui o DB25, que é o DB60, que ele é bem menor, e dentro da mesma interface card eu consigo ter duas portas. Então eu tenho aqui a serial 0 e a serial 1.
Quando você conecta no slot 0, aí eu vou chamar essa porta aqui de porta 0 barra, serial 0 barra 0 e a outra serial 0 barra 1. O primeiro número 0 equivale ao número do slot e o segundo 0 significa porque na mesma interface card eu tenho duas portas, ok? Serial 0 barra 0, serial 0 barra 1. Equivalente eu tenho aqui Fast Ethernet 0 barra 0, Fast Ethernet 0 barra 1. Se eu tiver outro slot, 1 barra 0, 1 barra 1 e assim por diante, ok? Continuando aqui, DB25, você vai usar o cabo da esquerda, o cabo da direita, onde eu tenho aqui ó, DB25 e a outra porta é a ponta cabo do tipo M34, que vai conectado no modem. E do meu lado esquerdo eu tenho o DB60, que vai no roteador, e o outra ponta também M34, que é um padrão para conectar em modem. Ok? Uma informação importante para a nomenclatura é o tal do DCE e o DTE. O que é esse cara? Ele sinaliza conexões seriais. Então, quando você tem, por exemplo, um roteador, a operadora te entrega lá um link na sua casa, você põe um modem e você põe um roteador. Quem define a largura de banda desse link é o modem, que ele é chamado de DCE. Nós veremos conexões onde vai ter roteador conectado ponto a ponto entre dois roteadores, através de uma conexão serial. E a gente tem que definir, na verdade, através das conexões dos cabos, a gente define que um dos roteadores será o DCE, o outro o DTE. O DTE ele vai ficar esperando os comandos do DCE. E o DCE você vai ter que configurar a largura de banda. Ou seja, se o link serial ele vai até 2 megas. Você vai configurar se ele é de 128K, de 256, de 512, de 1 mega ou até de 2 megas. Ok? E esse aqui é o modem que eu estou exemplificando. Esse aqui é a conexão M34. Desse slide aqui, M34, M34. Tudo bem? O que é essa largura de banda? É o chamado clock rate. Então, por exemplo, nessa conexão aqui ponto a ponto, entre esses dois roteadores DTE vão se falar, ele vai ter dois modems dessas duas localidades diferentes. Então, aqui, por exemplo, no nosso exemplo, o clock rate vai ser configurado nesse DCE, no modem, que é o que acontece geralmente na prática. Se eu tiver dois roteadores conectados diretamente, um cabo serial conectado um em outro, uma das portas de um roteador vai ser o DCE. Ok? O DCE sempre define a largura de banda, através do comando clock rate, configurado na interface serial. Aqui são tipos de cabos seriais, onde no nosso curso é abordado, na certificação é exigido somente conhecimento desse cabo V.35. É o cabo que liga essa interface serial. Tá? É esse cabo aqui. Na direita, os dois cabos são chamados de V35. A diferença só é o conector do roteador. O conector do modem é o mesmo nos dois lados, M34. O que muda no roteador? Aí depende da porta do roteador. DB25 e DB60. Não difere de desempenho, velocidade, nada disso. Ok? Até aqui eu falei do hardware dos nossos equipamentos, tá? Principalmente dos nossos roteadores. Agora a gente vai entrar na parte do sistema operacional. Eu vou fazer uma pausa, vou encerrar esse vídeo e já começo outro vídeo na sequência para dar andamento, tudo bem? Até mais, até daqui a pouco.